Uma das dificuldades maior que o jovem advogado tem, às vezes não só o jovem advogado, né? Mesmo o advogado ali que está no meio da carreira, né? É saber precificar. Porque saber precificar não depende somente de uma questão de entender quais são os custos fixos e variáveis do seu escritório. É preciso você entender como é que está o posicionamento da sua marca lá no mercado, mas também em relação ao concorrente, o quanto ele cobra. Essa parte do concorrente, ela é mais fácil porque a tabela da OAB, ela é estadual. Então ela meio que já te dá um referencial de um ticket médio em que os advogados ali do teu estado estão cobrando para realizar determinado serviço. Os custos é você ter controle. Se você tiver um software, se você controlar por uma planilha eletrônica, tanto faz. O importante é você saber exatamente quais são as saídas do teu escritório, né? O quanto você gasta por mês e depois por ano. Mesmo que ele seja um escritório digital, tem que ter esse controle também. E aí você precisa saber o posicionamento, o valor. Qual é o valor, né, da sua marca ali pelo mercado? E isso é muito difícil, porque você precisa saber como averiguar essa informação. E aí eu trago uma experiência minha, logo quando eu me formei, a minha primeira formação, né, antes de ser mestre em gestão, eu me formei em administração. E meu primeiro estágio foi na Coca-Cola do Nordeste. Eu trabalhava na holding que cuidava de todos os fabricantes, né, do Nordeste. Todos, quase todos, na verdade. E aí eu entrei na Coca-Cola para trabalhar no RH. E lá no RH, a minha primeira atividade foi realizar um plano de cargos e salários. E era minha primeira assim, experiência em multinacional, né? Antes disso eu só tinha trabalhado em banco e como bolsista de planejamento de uma das reitorias, né? De uma das pró-reitorias da Universidade Federal do Ceará. E logo em seguida foi contratada a pessoa que seria o meu chefe. E ele foi contratado para criar e implementar esse plano de cargos e salários da Coca-Cola do Nordeste. O nome era Norsa, né? E uma das coisas que eu fiquei assim impressionado foi quando ele me treinou, né? Eu fui selecionado porque escrevia bem e lidava bem com números, né? Principalmente Excel, mexo bem em Excel. E uma das partes do plano de cargos e salários consistia em você visitar empresas, né, de vários segmentos, mas até mesmo as concorrentes, para você poder saber o quanto ela estava ali desenvolvendo em termos de pagamentos de salários para os seus funcionários. E eu achei aquilo ali, nossa, não vai dar certo, não tem como dar certo. Como é que eu vou visitar as empresas, pedir para ela abrir os salários que estão sendo pagos de acordo com os cargos? As empresas não vão querer, de forma alguma, passar essa informação, muito menos se for uma concorrente, né? Mas assim, o que ele demonstrou é que era possível. E eu não sabia na época, mas era normal esse tipo de trabalho, porque ele trabalha com o gatilho da reciprocidade. Como é que funciona?
vai lá, né, o responsável, o gestor de RH, ou o responsável pelo aquele departamento de cargas e salários, manda uma carta, envia uma carta falando que quer realizar essa pesquisa de mercado e que ao final, na verdade não é bem uma pesquisa de mercado, né, que pesquisa de mercado é mais voltada para marketing, mas é uma pesquisa, né, para a composição de um plano de cargos e salários. E duas coisas eram prometidas, que ao final do trabalho iria ser mandado um relatório onde a empresa que colaborou com o estudo, ela iria ter ali um referencial de onde ela estava, o seu salário, em relação ao salário praticado no mercado. Salário de diretor, salário de analista, salário de gerente, salário de supervisor, de todas as áreas, produção, marketing. Isso era a primeira promessa, né? E a segunda é que ia ser mantido total... a empresa não iria... O nome dela não iria ser revelado de forma alguma. Então, trabalhando com esses dois gatilhos, né? Com essas duas promessas e trabalhando com o gatilho da reciprocidade, a empresa, ela colaborava. E realmente eu cheguei aí várias vezes, era impressionante, né? Eu ia como estagiário acompanhando ele nas maiores empresas aqui do estado do Ceará, e as empresas participavam, não tinham nenhum medo. Tá, e o que é que essa experiência contribui para o que a gente está falando sobre precificação? Você pode já começar a trabalhar o posicionamento de valor da marca do seu escritório desde o momento que você tiver na faculdade. O seu trabalho de conclusão de curso pode ser um trabalho nesse sentido, onde você consiga, em determinada área de atuação do direito, você consiga fazer um trabalho visitando os escritórios de advocacia e conseguir ter esse ticket médio que é praticado para aquele determinado tipo de serviço. E qual é o gatilho? O gatilho da reciprocidade. Esse é o gatilho que você vai usar para os escritórios poderem contribuir com o seu estudo. Mas você também pode fazer isso já depois que você já tiver formado. Por exemplo, se você tiver em uma comissão de OAB, onde você ali não está trabalhando, recebendo um salário, mas está trabalhando em prol da classe. E a depender da comissão que você participe, você pode ter essa informação de uma forma bem subnichada, né? Especificamente para uma área de atuação do direito. Entenda, eu não estou falando de fazer o retrabalho da OAB, o retrabalho de você ir atrás do valor cobrado de honorários. Embora você possa até fazer isso, né? Se for no subnicho, né? Sei lá, você quer trabalhar com startups, aí quer saber se tem alguém trabalhando e se tem, quanto está cobrando. Mas a ideia que eu estou sendo bem mais objetivo é você criar aí uma pesquisa, de fato aí uma pesquisa de mercado. Como está o posicionamento de valor da marca dos escritórios comparados ao seu. Então isso é uma ideia que fica para o jovem advogado ou até para o estudante de direito começar a pensar, inclusive quais são os atributos mais importantes no posicionamento de uma marca na cidade em que você está, no estado que você está. Para quem quiser saber um pouco mais sobre como você parametrizar isso, deixa um comentário, manda um direct, que eu tenho uma planilha já pronta em Excel para você poder fazer essa pesquisa. Então fica essa dica aí, mais uma dica de empreendedorismo jurídico direto ao ponto.